É uma alegria estar com vocês nessa noite. Eu espero honrar o convite feito. Notei que o Mateus nutre também uma certa expectativa pelas palavras dele. Espero não decepcioná-lo, pois não sei quem contou histórias assim tão fabulosas para ele, que eu seria capaz de contribuir de alguma forma, mas espero honrar aí o convite dele e do Lucas também, a confiança que depositam em ceder aqui esse espaço. Me alegro em conhecer também a organização, isto anima muito, né? Porque se vocês estão buscando o Cristo, buscando conhecê-lo, vocês vão torná-lo conhecido também em suas igrejas, nos relacionamentos, e mais do que um treinamento, aqui eu diria que é um encontro de santos, né? E cada vez que nos conhecemos, ou conhecemos mais crentes espalhados pelo mundo, principalmente aqueles apegados à palavra, isso é de uma alegria enorme, poder saber que o reino de Deus continua a expandir, e ele não expande apenas horizontalmente, mas também verticalmente, cada vez que a outra geração que vem, nas mesmas igrejas já consolidadas, estão levando adiante a crença na palavra, a confiança em Deus, isto vai para outra geração, então me alegro muito, pois eu acho que eu estou ali no meio, eu não me considero ainda alguém na última geração, né? Eu ainda tenho meus pais, não tenho nenhum dos meus avós vivos, mas ainda tenho os meus pais, então ainda estou no meio do caminho. Não sou o jovenzinho que está na geração que está começando, mas também não estou na última, então estou no meio e eu preciso me alegrar com aqueles que estão vindo atrás de mim, assim como aqueles que andaram à nossa frente e deixaram para nós um rastro de fé para perseguir. Muito bem, já que o seu ministério é com a liderança de jovens, é com a influência, e eu diria que talvez boa parte de vocês estão liderando, né, um grupo, de certa maneira, e por isso se encontram neste treinamento, eu trouxe um tema para aqueles que já estudaram aconselhamento bíblico de alguma forma, qualquer curso tradicional em aconselhamento bíblico, já aprendeu um pouco sobre como aconselhar, qual é a base do aconselhamento na suficiência das Escrituras, em ajudar pessoas que estão lidando com problemas específicos, discipulando pessoas, levando pessoas à fé, ao amadurecimento. Se você está nesse grupo, vai contribuir, porque este tema ele é para pensar um pouco sobre o aconselhamento estrutural e retorná-lo às suas raízes essenciais. Então, eu quero acrescentar isto à sua vida. Mas também, se há entre nós alguém que nunca ouviu falar sobre isto, sobre aconselhamento bíblico, não tem problema, porque você vai começar, eu diria, pela maneira correta. Ou seja, será introduzido, não no aconselhamento estrutural, em como aconselhar, num método, num conhecimento, em algo específico, em como ajudar pessoas, mas você vai começar pelo mais básico, o que deveria vir antes. Então, aqueles que já andaram vão pensar na direção que estão seguindo. E os que ainda não começaram a andar nesta direção podem começar de maneira mais saudável. Então, observe, eu quero introduzir, lendo um trecho, e queria que você pensasse, eu quero refletir em primeira instância. Pense apenas, não precisa responder em voz alta, você precisa apenas pensar a respeito. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. E eu quero ler apenas um versículo e levá-lo à reflexão. Então, por favor, abra, e aí eu quero ler este versículo com vocês. Versículo 2 apenas. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, narra um episódio onde Jesus está pregando numa região e os discípulos junto com ele, uma multidão passa a segui-lo. E, de repente, eles se percebem sem alimento. Os discípulos ficam preocupados sobre como vão alimentar a multidão e Jesus multiplica os pães. Nós conhecemos bem esta narrativa. Agora, preste atenção num detalhe para a reflexão, no verso 2. No verso 2 do capítulo 8 de Marcos, nós temos o seguinte: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Eu queria introduzir para você pensar nisto.
Muita gente lê a Bíblia, as narrativas, leem as narrativas e não percebem os detalhes. Porque eles faltam, talvez, algum entendimento contextual de como funcionavam as coisas. Mas se você observou, este grupo que seguia Jesus, seguia por 3 dias e por 3 dias não comiam. O que significa isto? O que isto revela sobre uma certa cultura e o que torna algo muito diferente da maneira como você e eu aconselhamos hoje, lidamos com pessoas em discipulado especificamente ou em aconselhamento. Que no passado, as pessoas amavam algo, amavam a virtude. Elas queriam alguma coisa. Elas andavam à procura. E isto faz muita diferença. Então, note, 3 dias. Algumas vezes, em alguns episódios, 4 dias. E se você nunca parou para pensar nisto, quero que pense hoje, nesta introdução. Pois aconselhamento orgânico quer dizer exatamente isto. É com a vida. É andar entre as pessoas, entre aqueles que querem alcançar a Deus, que estão à procura de Deus. E nós vamos ajudá-los a encontrar. Como? Simplesmente andando com elas. Porém, tem uma cultura muito diferente da nossa. Porque eles estavam há 3 dias sem comer. Então, eu vou contar uma história, um pouco de história para vocês ali. Naquele período, não tinham escolas, não tinham faculdades, não tinham mestres, não tinham YouTube, não tinham uma catedral como esta, com um púlpito para alguém falar. Então, as pessoas não buscavam títulos, não buscavam cursos, não buscavam diplomas, não buscavam uma substância dogmatizada. Elas buscavam pessoas. E esta é a grande diferença. Virtudes são carregadas por pessoas. Crenças são carregadas por pessoas. Árvores não carregam crenças. Olha como mudou. Vou ajudar você a pensar. Se você hoje vai à universidade, e lá na universidade tem um professor de medicina, por exemplo, e aquele professor é capaz de explicar para você como funciona o enfisema pulmonar e que o uso do tabaco pode causar um câncer. E ele explica num PowerPoint, ele cita muitas fontes, e você sai dali convencido de que aquele homem é um grande sábio, que ele tem um conhecimento profundo de como funciona o organismo humano. O problema é que no intervalo da aula ele vai sair e vai fumar. Aí você diria, esse homem é um tolo, ele tem conhecimento, mas ele é um tolo. Eu quero o conhecimento dele, mas eu não quero a vida dele. Aliás, pouco me importa a vida dele. Ele é só um professor. Então hoje nós buscamos isto. Nós buscamos conhecimento. Nós não buscamos mais a pessoa. Pouco importa a pessoa, importa o que ela carrega. Mas isso não funciona para Deus. Para Deus é tão importante quem você é quanto aquilo que você fala. E discipular e aconselhar é mais do que oferecer conteúdo no aconselhamento. Discipular alguém é mais do que dar um estudo bíblico acadêmico. É alguém que tem que andar contigo e observar. E no passado, então, as pessoas viviam assim. Quando alguém que é sábio e tem virtude está andando pelo caminho ou está aqui na nossa região, nós paramos tudo porque amamos tanto isto e que nós queremos ouvi-lo, nós queremos estar ao lado dele. O que significa que você olha ali para Jesus, Jesus está transitando com seus discípulos e aquelas pessoas souberam, é Jesus que está aqui? Eu já ouvi falar dele, ouvi falar que ele é um grande sábio, que ele é um mestre, que ele fala de coisas tão profundas sobre Deus, e que quem anda com ele não quer mais se separar dele. Então, o que as pessoas faziam quando tinham um mestre? Não só Jesus, qualquer um que fosse sábio. Eles pegavam ali uma mochila, colocavam alguns pães, diziam para suas esposas, querida, eu vou acompanhar aquele mestre por uns 3 dias. E ele levava mantimento por 3 dias. Os essênios fizeram muito disto. João Batista foi um dos essênios e fez isso muitas vezes peregrinando. As pessoas seguiam ele. Agora, Jesus teve um porém. As pessoas foram preparadas para comer por 1, 2 dias, mas ele não para de falar e as pessoas não conseguem desgrudar dele. Ele é tão sábio e tão virtuoso que quanto mais você ouve, mais quer ouvir. Quanto mais perto, mais quer chegar perto. Você gostaria de ficar com ele. Por quê? Porque ele é virtuoso. Isso é diferente quando nós olhamos para isso. Aconselhamento orgânico é isto.
Parte do que eu quero alcançar com vocês hoje e amanhã, se o Senhor permitir, é isto, fazê-lo pensar assim, não basta ter conhecimento bíblico, teológico, método de aconselhamento, se o seu objetivo for agradar a Deus e alcançar a virtude. Um tolo pode alcançar isto, mas somente os homens virtuosos podem alcançar a Deus e torná-lo conhecido. Isso é muito diferente. Eu não quero ser bem-sucedido dando conselhos de sucesso para as pessoas. Ser aplaudido porque tenho um conteúdo eloquente para passar para os meus aconselhandos e discipulandos. Eu estou buscando a Deus. E eu quero passar isto para aquelas pessoas. Isto faz diferença. Eles vão andar comigo, vão perceber. Eu quero conhecer Deus como você conhece. Eu quero conhecer o mundo como você conhece. Eu quero pensar o mundo como você pensa. Isso é diferente. Isso só se alcança andando juntos. E quanto mais virtuoso você for, e quanto mais aquela pessoa amar a virtude, mais ela vai querer estar contigo. Este é o objetivo do aconselhamento orgânico. O verdadeiro discipulado, o verdadeiro aconselhamento bíblico, o verdadeiro pastoreio, a verdadeira amizade se concentra em torno da virtude. E o que é de maior virtude para nós, a não ser conhecer a Deus e estar à procura dele. Pense um pouco então nessa introdução. Se você já estudou e pensou que aconselhamento bíblico é só aprender técnicas, marcar o horário com alguém, senta aí, não tenho nada a ver com a sua vida, nem você com a minha. Preste atenção nos conselhos que tenho para te dar para ser bem-sucedido. E quer aprender alguma técnica de persuasão, de comunicação, de aplicação de tarefas, de métodos para adestrar o espírito daquela pessoa, ou de fornecer um grande estudo bíblico eloquente, está certo. Tem tudo isso no aconselhamento formal. Mas se você fizer tudo isto e for bem-sucedido, não significa que você está agradando a Deus. Então, de que adianta ser bíblico e não agradar a Deus? Esta é a pergunta. E de passar pela vida aconselhando centenas de pessoas e for reprovado por Deus em tudo que você fez, apesar de ter dado conselhos úteis para aquela pessoa. Mas aquela pessoa não importou você não importa para ela. Importar é isto. Importar é aquele relacionamento que você passa vivendo com aquela pessoa e ela está te importando. De tal maneira que você passa a você passa a superar a morte. Sabe como você pode superar a morte? Dedicando sua vida a outros. Com todo o respeito a todas as pessoas que dedicam suas vidas aos animais, a cuidar das árvores, do meio ambiente e das praças, enfim, há muitas pessoas dedicando a muitas coisas úteis na vida, mas nenhuma destas coisas contam histórias. Se você gastar sua vida cuidando de animais, animais não contam histórias. Animais não absorvem pessoas, somente pessoas absorvem pessoas, somente pessoas podem contar histórias de pessoas. Então, no dia que você morrer, o que vai importar? Vai importar aquilo que os outros importaram de você. As pessoas que você foi importante. E, principalmente, se ajudou a pensar a vida e a encontrar Deus. Você será inesquecível. Você morre e a sua memória continua viva naqueles que te importaram. Isso será importante. Então, observe, eu coloquei aí algum resumo para vocês acompanharem nesta noite e amanhã. Nós vamos olhar em 3 partes e eu ficarei feliz se alcançarmos pelo menos a segunda parte. Esta é uma das minhas idiosincrasias, tá? Eu coloco muito conteúdo, depois eu vou arrancando e no final sempre fica muito. E eu fiz isso aí também. Então, coloquei um resumo que enviei aí para Lucas, e você deve ter, eu imagino, estou vendo aí algumas folhas. Esse é um recorte de algo maior e que separei para você um resumo em 3 partes. Pensar um pouco na mente do conselheiro, e você tem que se pensar como conselheiro hoje. Pensar um pouco no ministério, que é o que você vai exercer em favor dos outros, mas pensar ainda mais sobre a sua espiritualidade, que é o que mais importa. Se não chegar ao final da espiritualidade, vocês podem ler os textos e imaginar o que seria se tivesse chegado lá, mas pelo menos até a segunda parte eu quero alcançar aqui deste resumo. Então, na sua introdução, eu coloquei aí para você que a busca por treinamento formal de aconselhamento bíblico, escolas, literatura, programas de treino de cursos e por aí vai, cresceu muito nos últimos tempos. E isso é bom, uma boa notícia.
o ministério de aconselhamento bíblico, que acredita na suficiência das Escrituras, que pode promover uma vida tão perto de Deus, que qualquer pessoa pode viver bem em qualquer circunstância, aumentou. Isso é bom. As igrejas despertaram. O problema é que muitas pessoas estão buscando isto, pensando em buscar uma técnica, uma estrutura para oferecer para os outros, e não para si mesmo, e não para conhecer a Deus. E é isso que nós vamos pensar. Então, o aconselhamento orgânico é uma forma de chamar a atenção para não perdermos de vista que o que há de mais essencial no discipulado bíblico, que é o relacionamento humano. Note isto, e se quiser grifar aí, relacionamento humano é o que é de mais essencial no discipulado e no aconselhamento, no pastoreio e na amizade. É uma relação entre seres e seres humanos. E pouco importa se é um amigo, um desconhecido que você passa a conhecer num ambiente de aconselhamento discipulado, um irmão em Cristo, o pai, a mãe, o irmão, a irmã em casa, o esposo, a esposa, relacionamento entre seres. Isto é aconselhamento em todo o tempo. Então ele não é apenas formal. É aconselhamento o tempo todo. Eu não sou conselheiro porque estou aconselhando. Eu sou conselheiro porque sou capaz de confrontar a mim mesmo e confrontar qualquer pecado de qualquer pessoa. Eu sou capaz de sondar o meu coração o tempo todo e ajudar qualquer pessoa a sondar o seu. Eu sou capaz de encontrar a Deus e de torná-lo também encontrável a qualquer pessoa que se relacionar comigo. Isso não tem momento. É o tempo todo. Não tem uma estrutura, não tem uma técnica. É ser mais do que ter. E é isso que nós vamos meditar. Então, se você guardou isto, o trabalho que Cristo nos deu, o legado de Cristo é este: andar como um santo, entre os santos e entre os que não são, para que todos se tornem como Ele é. Esta é a missão que Cristo nos deu. Ele não disse para gastarmos tempo formal com pessoas, mas andem pelo mundo, vivam a vida comum, como um santo, entre os santos e entre aqueles que não são, para que todos sejam como Ele é. Esse é o nosso objetivo. E é isso que nós vamos refletir, então, no que você tem aí. Então, observe que, na primeira parte deste resumo, nós temos aí alguns tópicos para desenvolver a mentalidade ministerial do conselheiro. A mentalidade quer dizer o seu espírito que você busca, né? A sua cosmovisão, os óculos pelos quais você verá o aconselhamento, aconselhando o ministério, a igreja. E eu espero que isto modifique um pouco a sua maneira de ver. Eu vou criar aqui uma taxonomia diferente. Eu vou começar assim, olha, sempre fazendo uma alusão reflexiva. A alusão reflexiva significa uma referência para se pensar a respeito, embora resumida, mas o suficiente para pensar que isso existe. É lógico, é essencial e parte das Escrituras. Depois disso, faremos as aplicações, ou seja, eu vou fornecer para vocês uma forma de guardar isto com uma palavra útil e uma frase que incentivaria você a colocar na sua vida. Então, vamos começar com a alusão reflexiva sobre como compreender a existência do aconselhamento estrutural. Note isto. Se você está estudando de aconselhamento bíblico e não percebeu que existe uma estrutura, você precisa compreendê-la. Isso é importante. Se você nunca estudou a respeito, quando for estudar, comece a perceber isto. Existe uma estrutura em tudo que nós estamos vendo. Nós vivemos num ambiente cartesiano. Tudo é arrumadinho. Até a igreja é assim, né? Nós temos os bancos arrumadinhos, o púlpito. Se espera que aquele que vem à frente se porte como uma espécie de preletor, de palestrante, né? E tudo mais. E nós podemos passar a noite aqui fingindo que estamos aprendendo alguma coisa. Isso é possível no mundo estrutural. Eu finjo que estou falando alguma coisa, e você finge que está ouvindo. Eu vou para casa fingindo que vocês me entenderam, vocês fingem que me entenderam, e estamos todos bem. É possível, não é? Por quê? Porque existe uma estrutura, e se cumprirmos aquilo que a estrutura pede, nós vamos embora para casa felizes e satisfeitos. Eu falei que devia, se ninguém aprendeu, não é problema meu. Quando o Lucas e o Mateus me convidaram, eles não disseram assim, olha, você tem que ir lá, tem que ensinar, mas eles precisam aprender. Ele não falou isso, ele só falou que tinha que falar. E eu vim, vou falar e fui embora para casa feliz. Acho que entenderam. Porque eu falei direitinho, falei o que pretendia. E aí você vai para sua casa e vai falando assim, eu fui lá num curso, entendi, fiz um curso de aconselhamento orgânico.
O que você aprendeu? Não, eu só fiz o curso, está aqui um certificado, ou a prova de que estive lá. Ou seja, você cumpriu um ritual. Em aconselhamento, também existe uma estrutura, como existe na igreja. Você pode frequentar a igreja semana após semana, e o pastor vai dizer assim, olha, eu preguei. Aí você diz assim, eu ouvi você pregar. E eu fui ao culto. Então, vocês me viram cultuar. Eu saí de casa, sentei aí, levantei as minhas mãos, cantei, dei meu dízimo, minha oferta, ouvi a mensagem, fui para casa, eu cultuei a Deus. Você acredita que cultuou, o pastor também acredita que você ouviu a mensagem e que cultuou, e Deus está lá dizendo, mas o que você foi fazer aí? Você está só cumprindo uma estrutura. Eu não fui conhecido, não fui glorificado, porque você cumpriu mais uma semana, voltou para a sua vida cotidiana e pouco me conheceu. E você pode passar a vida inteira assim, do mesmo jeito, apenas se adequando à estrutura. E aí você, de repente, decida ser pastor. Não, eu vou para um seminário porque eu quero ser pastor, missionário, ou fazer um curso para ser conselheiro, discipulador, líder da mocidade, enfim. E você diz, essa estrutura existe na igreja, e existe lá uma função, eu quero me encaixar naquela função. E o pastor te diz, então tem que ter um curso universitário. Então você vai lá, faz um curso de teologia, e diz, agora posso me candidatar àquela função? Sim, dentro da estrutura, você vai lá e diz, o que tem que fazer? Olha, tem que dar cursos de vez em quando, tem que pregar de vez em quando, e por aí vai, e você vai, passa a vida, cumprindo uma estrutura, mas não conheceu a Deus, não adquiriu a virtude, não teve o conhecimento do Cristo, não o importou, Jesus não vive em você, e você passou pela vida, perdeu sua vida dentro de uma estrutura religiosa. Então note, não apenas para aconselhamento, eu vou falar de aconselhamento porque é o nosso tópico, né? É o nosso ambiente aqui, mas serve para tudo. Se você vai fazer um curso de teologia, ou qualquer outra coisa na vida, tem que perceber, o mundo tem uma estrutura, mas o nosso interesse não é cumprir a estrutura, é mais do que isto. Então tem que perceber que um aconselhamento também tem uma estrutura. Você faz um curso, aprende a como montar sessões, a como aplicar tarefas, estuda a Bíblia, como estudar versículos com a pessoa, pedindo para que ela tome notas, dá tarefas, cobra depois, aprende como fazer perguntas intencionais, perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas conclusivas. Aprende a estabelecer um ponto de contato, aprende a dar atenção ao problema daquela pessoa, aprende a investigar o problema daquela pessoa, a interpretar o problema daquela pessoa e depois a fornecer um caminho de maturidade de acordo com o problema, ir embora para casa e aquela pessoa nem um relacionamento. Deus fica de fora disso tudo? É possível? É possível. Então quero chamar a sua atenção para isso. E a alusão reflexiva sobre esta estrutura, primeiramente, é pensarmos que existe uma referência temporal. O que significa isto em termos de linhagem? Há um espaço em branco no material, isto ficou aí para você conseguir dar atenção e permanecer acordado até o fim da noite, então você pode ir anotando aí no final. Ter tempo para discipular outros. Se você um dia pensou assim, pastor, eu fiz um curso de discipulado, me dê pessoas para discipular, que agora eu tenho um tempo, tenho 1 hora para dedicar para alguma pessoa. Ou você fez um curso de aconselhamento e falar para o seu pastor, pastor, agora é o seguinte, eu tenho 2 horas na semana que eu posso discipular pessoas, se aparecer alguém, o senhor me envia. Agora, ainda pergunta para o pastor, você tem algum material para eu discipular alguém? Então, você percebeu? A nossa cabeça é aconselhar ou discipular alguém, é ter um tempo separado para aquilo. E ainda perguntamos, tem um material para eu ir lá, cumprir aquele ritual com o indivíduo? E você vai dizer, de onde veio isto? Não sei, faziam isso antes de mim. Eu fui discipulado assim, estou fazendo o mesmo. Sou convertido, particularmente, há mais de 25 anos, chegando a quase 30 já. E quando me converti, a primeira coisa que me fizeram, imagino que fez com a maioria também dos crentes mais antigos que estão aqui, acho que ainda se faz isto em 99,9% dos cristãos no Brasil, por exemplo, que é assim, se converteu, olha, precisa de discipulado. E o que nós fazemos? Pegamos aquela pessoa, colocamos numa sala de aula e um irmão um pouco mais maduro, damos um material e diz, dá 8 lições, 10 lições, 15 lições. E eles vão lá, dão 15 lições, vão embora para casa e acabou. Está discipulado, é um discípulo de Cristo. E você diz, de onde veio isto? Olha, eu também não sei. Mas quando eu nasci, já era assim. Se quando eu nasci já era assim, em 1977, você quando nasceu, imagino que a maioria seja mais nova do que eu, também já era assim. Mas mesmo os mais velhos que aqui estão, podem pensar, mas mesmo eu que nasci em 1915, 1920, já era assim.
Não fomos nós que inventamos. Nós só estamos cumprindo uma estrutura de séculos. Mas estamos fazendo bem. Então morremos achando que cumprimos o chamado de Cristo. Pense um pouco sobre isto. Segundo, a referência capital. O que significa referência capital? Estou falando agora de regras, baseadas num sistema de regras litúrgicas, em que basta ser obediente à liturgia, será um bom crente e foi bem discipulado. Se o indivíduo se converteu e ele parou de falar palavrões, não bebe, não fuma, não ouve funk, não torce para o Corinthians ou para o Flamengo, você diria, não, crente, tenho dúvida, não é? Não é isso? Bem discipulado. Então, ok, é crente mesmo. E se aprendeu um vocabulário, agora chamar o outro de irmão, paz do Senhor, Shalom Aleichem, Haris Kairene, Perito Patros Remon, Kaietu Esu Christu, se fala desse sentido, esse aí é mais santo que os outros, ele fala na língua bíblica, não é isso? Aí você diria assim, tá, mas por quê? Porque ele é obediente à liturgia. E isso também são regras que nós estamos obedecendo também. E não somos contra, não estou dizendo para você jogar fora as regras, mas para ir além delas. A referência operacional, o que é a referência operacional? É aquela função que nos é delegada pelos superiores, pelo clero. E você é escolhido para a função. Isso cria até uma certa competição na igreja. As pessoas dizem assim, eu quero ser pastor. Mas por que você quer ser pastor? Não sei, ele fala do púlpito, é tão legal isso. E pastor não trabalha, né? Porque a gente não ouve isso o tempo todo, você é pastor ou você trabalha também? Né? Nós trabalhamos mais do que todo mundo, na verdade. Né? E ganhamos menos dinheiro que todo mundo. Se eu trabalhasse o mesmo tanto que eu trabalho, pela metade, em qualquer lugar fora do ambiente eclesiástico, eu seria rico, tenho certeza disso. Agora, percebeu? E as pessoas então querem ser pastores por quê? Ser pastor não é uma função eclesiástica. E é nisso que eu quero também que vocês pensem até amanhã sobre isto. O que eu já ouvi muitas vezes. Quando eu estou falando para uma pessoa que tem que amar a Cristo, ser dedicado, ter uma fé, modelo, é a pessoa... Eu já ouvi isso dezenas de vezes, tá? Dezenas, estou exagerando, evidentemente, mas mais do que 4 ou 5 vezes, com certeza, de pessoas que me disseram assim, mas é porque você é pastor, né? Ou seja, porque eu sou pastor, então eu tenho que ter fé. Eu tenho que ser modelo de piedade. E eu costumo dizer... respondendo invertendo. Acho que você não entendeu. Não é porque eu sou pastor. O contrário talvez seja verdade. Talvez seja eu um pastor porque eu era assim. E não sou assim porque sou um pastor. Não me confunda. Olha, agora que você é pastor, não sei se o pastor Eduardo ouviu isso, né? Mas agora que você é pastor, agora você tem que andar na linha, né? Mas se não fosse, não tinha? Agora você tem que andar do jeito que Deus quer, mas se não fosse, também não teria que andar do jeito que Deus quer. Agora tem que ser exemplo para as pessoas, mas se você não fosse pastor também, não tem a ver com a função. Talvez, ou seja, um pastor essencial é aquele que chega à função porque ele será escolhido pela função, mas na estrutura não será assim. Na estrutura é uma competição por vaidade. Pastor, dê-me um grupo para eu liderar. Aí você acha que ser líder do ministério pastoral ou líder na igreja, líder de mocidade, ou ser discipulador e conselheiro, é aquela figura do líder corporativo. Lá na empresa, o líder, ele manda mais, ele ganha mais. E quem não é líder tem que obedecer, é subalterno, é funcionário. E você diria assim, então o líder espiritual também é assim? Eu vou ser chefe espiritual das pessoas? E não é. Líder espiritual é o contrário. Eu sou pastor lá em São José dos Campos e as pessoas me perguntam assim, no mundo estrutural eclesiológico, você que está à frente da igreja? Eu falo assim, eu não, eu estou atrás. Quem está à frente é Cristo. E nós estamos tentando servir aquelas pessoas para que elas encontrem o Cristo. Ou seja, nós somos os mais servos. Agora, eu sei que não é assim no mundo estrutural. Existe uma certa vaidade que tem no pastor ou no líder eclesiástico, porque vê como uma função superior, e não essencialmente. Não quero que você pense isto, e nem tenha o desejo disto, mas tenha o desejo sim de ser líder espiritual orgânico, virtuoso.
Então pense sobre isto. Em quarto lugar, para esta alusão reflexiva, está a referência acadêmica, que é o treinamento, é fazer algum curso. É aquela ideia assim, eu preciso de um diploma, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma pós-graduação, porque aí todo mundo vai me respeitar. Sim, as pessoas talvez te respeitarão melhor se você tiver alguns diplomas, alguns cursos. Mas Cristo não vai fazer isso. Mas isso não te aproxima de Deus. Papel não aproxima de Deus. Cursos não te levam a conhecer mais a Deus. Não são os mestres e doutores que conhecem mais a Deus. Aliás, nos dias de Cristo, os mestres e doutores da sua época foram os mais repreendidos, os mais distantes de Deus. Então toma cuidado, se isso não for só uma vaidade, para alcançar uma certa função, se tornar um líder superior e passar a executar ações que cabem àquela função, achando que está agradando a Deus. Não é assim que se aconselha, não é assim que se discipula, não é assim que se pastoreia. Então anote aí, a ideia de fazer curso é importante? Claro que é importante. Ser escolhido para uma função que vai liderar, organizar, é importante? Claro que é importante. Ter uma liturgia, claro, ninguém está desprezando isto. Tampouco tirar aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados como uma história eclesiástica. Não é isso que eu estou propondo. A reflexão é simplesmente para chegar em algum outro lugar. Se for eu, um líder da mocidade, eu não quero só executar a função. Eu quero andar no meio deles como alguém que quer buscar tanto a Deus, que as outras pessoas vão desejar fazer o mesmo. Eu quero ser um pastor não pela função de pregador, de discipulador, de conselheiro, de administrador eclesiástico. Eu quero ser para andar no meio do povo de tal maneira que as pessoas vão buscar o mesmo Deus que eu, querer conhecer como eu conheço, andando com eles, no relacionamento. E de tal maneira que quando eu começar a viver e falar com eles, eles vão ficar ali do meu lado, eles vão querer o que eu tenho. Como Jesus, como Paulo, como João Batista. Eles amavam a Deus, isso foi contagiante. E aí nós vamos começar a aconselhar de forma muito mais orgânica, discipular de forma mais orgânica, e pastorear de forma mais orgânica, e buscar mais a Deus, né, de forma orgânica. Senhor, eu não quero o diploma. Eu vou fazer uma frase consciente, por isso que eu estou avisando antes, ela será consciente, e quero que você coloque isso num parêntese. Nunca recorte isto, do que eu vou dizer, dentro do que estou dizendo, para não ser mal compreendido. Um homem virtuoso que quer conhecer a Deus, o Cristo, não sua palavra. Olha, se você recortar isso, vão dizer que eu sou um herege, né? Desprezou a Bíblia. E eu vou dizer de novo, se você fizer isso, o Espírito Santo vai te pegar aí no caminho, que eu não falei isso. E preste contas a Ele, mas presta bem atenção. Um homem que ama a Deus, quer conhecer a Deus. Que ama o Cristo, quer conhecer o Cristo, não sua palavra. Agora, é claro, você vai perguntar, mas como nós podemos fazer isso sem a sua palavra? Evidente, mas não é a palavra. O meu objetivo não é conhecer tudo o que aqui está escrito, ensinar tudo o que aqui está escrito, decorar, memorizar tudo o que está escrito, introjetar tudo o que aqui está escrito, e depois repetir isso nos livros, nos artigos, nas palestras, nas pregações, no discipulado, no aconselhamento. Olha, isso aí é muito vazio, isso não te leva a Deus. Ser doutor em teologia e memorizar todos os versículos, saber explicar no grego do hebraico, não te aproxima de Deus. Esse não é o objetivo, isso é o meio. O objetivo é a pessoa de Deus. Agora, nós podemos ter pessoas altamente letradas na palavra, sem nenhum relacionamento com Deus, quanto podemos ter alguém analfabeto, incapaz de ler uma linha do que aqui está escrito, e muito próximo de Deus. Qual deles você admira? Se você admira a eloquência dos doutores, o conhecimento dos doutores, a capacidade e a maestria desse livro retirar todas as verdades, você é só um acadêmico estrutural. E você vai repetir isto. Agora, se você anda com alguém que não sabe o que aqui está escrito, mas conhece a Deus profundamente, e a ponto de amá-lo, de buscá-lo com todas as suas forças, e você não admira aquilo, então você não quer conhecer o Cristo. Percebeu a diferença? Claro que podemos ter os dois. Eu não estou desprezando as Escrituras, nem o estudo dela, muito pelo contrário. Quando você estiver lendo esta palavra, não leia como um texto acadêmico para obter conhecimento, leia para conhecer a Deus.
Isso vai fazer diferença. Isso é orgânico. Eu não quero ter conhecimento, eu quero conhecê-lo. E conhecer no sentido de me relacionar com ele, não de ter informações sobre ele. Isso é diferente. Agora, se pensamos a respeito disso, claro, é só o suficiente para fazer você pensar sobre isto. Agora, a alusão conclusiva, ou seja, o que nos leva a aplicar isto, e você tem que guardar esta palavra. No final, o final quero dizer amanhã, se o Senhor permitir. Talvez eu cobre você de quais palavras. Pelas palavras que você vai guardar, se você puder memorizar cada uma delas, você vai se recordar do essencial de cada um desses tópicos. Guarde esta palavra, autenticidade. Sabe o que quer dizer autenticidade? É a realidade, é a sinceridade, é o que você é. Não é o que você fantasia ser, é o que você é. Eu posso fingir para vocês, vocês podem fingir para mim, mas nós não podemos fingir para Deus. Para Deus nós temos que ser autênticos, e sempre seremos. E é isso que eu queria que você pensasse. O que eu quero ser para Deus, quero ser para os outros. Quero que as pessoas me vejam, quero ser transparente. Eu quero que elas andem comigo, me conheçam no cotidiano. E elas vão conhecer a minha fé, porque ela é autêntica. Eu não estou enganando ninguém, eu não estou fantasiando com ninguém. Sempre chega, todo ano chega, lastimavelmente, notícias de pastores que há décadas pregavam, ensinavam, tinham uma vida exemplar, e depois descobriu que ele tinha duas famílias. Aí você fica, não é possível, ele ensinava, ele pregava. Sim, mas ele escondia uma vida dupla, não era autêntico. Mas enquanto ele estava na estrutura, ele nos enganou. Nós achamos, olha, era um homem piedoso, ele falava, ele tinha conhecimento da palavra, ele aplicava regras morais nas pessoas que aconselhava, discipulava, e de repente descobrimos que era uma farsa. Isso pode acontecer. E por que essas pessoas precisam andar distantes delas? Porque se você andar com elas, vai descobrir quem elas são. O aconselhamento orgânico é o contrário. É assim, você quer minhas palavras? Ande comigo. Se não quiser andar comigo, você vai ter o conteúdo. E a chance de você não me compreender é grande. Eu me considero uma pessoa mal compreendida muitas vezes, exceto por aqueles que andam comigo. Aqueles que andam comigo, se eles me julgarem, eu aceito. Aqueles que não andam comigo podem me julgar e eu não vou perder um minuto do meu sono. Porque aqueles que andam comigo sabem dos meus erros, e aqueles que dizem assim, você está errado nisso, eu vou ouvir, peço perdão e mudo. Eu não tenho compromisso com o erro. Agora, pessoas que não me compreendem, podem julgar à vontade, vocês estão falando de coisas que não sabem. Anda comigo que você vai ver a verdade. É nesse sentido, a autenticidade, guarde isso então. A primeira reflexão para você mudar sua mente, ou purificar sua mente, influenciar sua mente ministerial para o aconselhamento orgânico, é pensar em ser autêntico. Não viva uma vida dupla. Chame pessoas para andar contigo. Busque a virtude que está no Cristo. Importe o Cristo. E as pessoas passarão a importá-lo também da sua vida, simplesmente por andar contigo. Suas palavras serão mais poderosas àqueles que amam a sua virtude. Muito mais poderosas. Não tem essa vaidade que hoje percorre o ambiente até evangélico. Eu quero ser um pregador de multidão. Olha, eu tenho só 43 anos, me considero um jovem ainda. Nem comecei a envelhecer ainda, amadurecer em muitas coisas na vida. Mas tem uma coisa que eu já cansei disso. Se eu puder escolher o meu futuro, é gastar muito tempo com pouca gente. Mas o sonho parece que hoje das pessoas é gastar pouco tempo com muita gente. Quero ter milhões de amigos no Facebook, mesmo que eu não tenha que ver ninguém. E eu quero ter alguns amigos para ver todo dia. Olha, eu quero falar na internet para 5, 6 bilhões de pessoas na Terra, para todos os habitantes da Terra. E eu estou já com vontade de falar para meia dúzia de pessoas, todo dia. Porque quem sabe daqui a 10 anos eles vão entender tudo que eu estou gastando tempo para entender. E eu vou morrer, não será em vão a minha vida, porque pessoas contam histórias. As árvores não vão contar a minha história, mas pessoas que andarem comigo vão contar a minha história. E aquilo que estou buscando no Cristo vai ficar em alguém depois que eu partir. E ele vai passar para outro, com maior profundidade, porque andou comigo. Percebeu? Se eu puder influenciá-lo a pensar nisto, reflita. Mais do que desejar ser conhecido de todos um pouquinho, superficialmente, tenha o desejo de ser conhecido profundamente de poucos. Porque foi assim que o Cristo andou na terra. Quantos o conheceram? Quantos andaram com ele e o absorveram de fato? Dos 12, 11. Observe essa palavra autenticidade, ela tem um poder enorme para aqueles que andam perto.
E os que estão distantes nunca vão poder perceber, então não tem poder algum. A frase útil para você guardar, então a conclusão disto é esta: nem todos que parecem ser, são, mas todos que são, serão aparentemente. Se você só aparenta ser, talvez não seja. Tem muita gente que acha que é cristão, mas não é. Parece cristão, mas não é. Ele até tem cheiro de cristão, mas não é. Ele até se veste como um cristão, mas não é. Ele até fala como um cristão, frequenta o ambiente dos cristãos, mas não são. E tem gente que é. Agora, todo mundo que é vai se parecer. Claro que isso afeta nosso comportamento. Não basta ser, tem que se parecer com aquilo que você é, porque é autêntico. Então, temos que pensar um pouco sobre isso. Guarde esta palavra, sobre esta primeira reflexão, sobre compreender que existe uma estrutura e eu não posso sobreviver no meio da estrutura contaminado, tentando praticar a estrutura e esquecer daquilo que é orgânico. Então, vamos para o segundo tópico em relação a esta mudança de mente que nós temos que buscar hoje no aconselhamento orgânico. Então, purificar a mente, separando o que é orgânico no aconselhamento estrutural. Não é para você jogar fora a estrutura. Então, não vou mais estudar, não vou fazer treinamento, não vai mais obedecer às regras litúrgicas, nem vou querer ocupar uma função eclesiástica. Muito pelo contrário, não é isto. É saber separar o que é orgânico do que é estrutural. Se você faz distinção e dá valor ao que é orgânico, você não será vaidoso, não será soberbo. Quanto mais funções eclesiásticas, menos soberba, menos vaidade, mais interessado em pessoas do que naquela função especificamente. Então, não é para desprezar, mas precisa haver uma separação muito clara. E não apenas separar, mas também ter mais valorar, que não é só valorizar. É o que você aplica, é o valor que você dá. Em criar valores e pagar o preço por elas. Então, a alusão reflexiva que nós podemos fazer sobre isso, de forma resumida, observe. Quando falamos, então, sobre aconselhamento orgânico, que tem que ser separado do aconselhamento estrutural, estamos falando de conjuntos de técnicas psicológicas aplicadas com a Bíblia na ideia de um adestrador. Se você já fez treinamentos de aconselhamento bíblico, ou já leu alguma literatura, ou até se já está praticando esse ministério de alguma forma, você tem que ficar atento que algumas pessoas pensam que aconselhamento bíblico são técnicas psicológicas aplicadas juntamente com a Bíblia. Ou seja, é a ideia de um adestrador. Você olha para aquela pessoa não como alguém para se relacionar organicamente, você olha para ela como um cliente. Aliás, esse termo aparece em muitas literaturas de aconselhamento bíblico. O aconselhando é um cliente. Em outras literaturas chamam o aconselhando de paciente. E eu diria assim, tá, mas tem erro nisto? Bom, deveríamos perguntar para Jesus se Jesus tratou todos aqueles que estavam ali naquela montanha de cliente ou de paciente. Porque o que ele disse eram ovelhas que não tinham pastor. Assim nós temos que ver todas as pessoas. Não são meus clientes nem pacientes, não sou eu um especialista oferecendo técnicas psicológicas para alcançar conselhos úteis. Mesmo que sejam eles bíblicos, recheados de oração, um versículo bíblico, mesmo que leve ele a melhorar sua vida financeira, seu relacionamento conjugal, sua estrutura familiar, olha, isso seria um conselho útil. Mas isso não é conhecer a Deus. Quando eu olho para alguém que anda comigo, seja no ambiente formal do ministério, num aconselhamento, num discipulado, ou simplesmente um amigo que convive comigo na minha casa, que frequenta a minha casa, estão ali ovelhas que precisam ser pastoreadas. É assim que nós temos que enxergar. O mundo é um grande pasto, né, cheio de ovelhas. E aqueles que conhecem a Deus têm que olhar para isso, como eu posso conduzir essas pessoas aos pastos verdes, às águas tranquilas, já que sou eu aqui, alguém que conheço a Deus. Eu sei onde está a fonte de água. E essas pessoas não sabem. E elas precisam conhecer. Eu vou levá-las a isto. De que maneira? Marcando um horário semanal? Algumas vezes vai acontecer. Principalmente na agenda pastoral, por exemplo, que é muito agitada. Algumas vezes não, né? Semanalmente, eu tenho um tempo para aconselhar formalmente pessoas na igreja e para dar um treinamento regular. Toda quarta-feira dou um treinamento por anos para um grupo de conselheiros da minha igreja. Toda quarta-feira eu dedico a parte da tarde inteirinha a aconselhar pessoas e algumas vezes de fora da igreja.
Sendo pessoas de fora da igreja, criamos uma política. Pessoas fora da igreja querem aconselhamento. Então, o que nós fazemos? Se o seu problema for o que qualquer conselheiro pode ajudar, então qualquer irmão da igreja pode atender, ou outros pastores que temos lá à nossa volta. Não, mas eu quero ser aconselhado contigo. Não, porque eu tenho que me dedicar aos membros da igreja. E fora da igreja se não conseguiu ajuda, então aí nós atendemos. No máximo 4 pessoas que eu separo. Porque 4 pessoas é a tarde inteira. 4 pessoas que entram num horário, termina com o outro já esperando. Quando o outro termina, já tem o outro esperando. Quando o outro termina, tem o outro esperando. E quando termina o último, aí eu vou dar o treinamento até 10 horas da noite. Você diria assim, tá, mas tem outra forma? Não, não tem outra forma. São pessoas que não são do meu convívio. E mesmo com os membros da igreja, eu não tenho como me relacionar com todo mundo. Então tem que haver uma estrutura para atender pessoas assim também, em aconselhamento pastoral, em conversas pastorais. Porque não tem outra forma. Eu sei que a estrutura é importante por essa razão. Agora, antes disto, a minha preocupação sempre é, olha, eu tenho como te dar conselho, mas eu não tenho como te andar. Vai lá, encontre alguém virtuoso na sua igreja, se relacione, gaste tempo com elas, ame a virtude que elas carregam, encontre uma pessoa que tenha um modelo de fé e se agarre a ela, crie relacionamentos profundos, porque eu não tenho condições. Eu gostaria, mas não tem jeito. No meu coração, eu sei, existe uma estrutura e eu sei diferenciá-las. Eu não quero isto, mas preciso me adequar. É a nossa realidade, mas eu entendo bem a diferença. Então eu sei aquilo que valorizo. E é isso que eu queria que você pensasse. Aconselhamento bíblico não é isso, nós não somos adestradores, aplicando técnicas ou conhecimento para as pessoas então serem treinadas para viverem bem. Segundo, há aqueles que acreditam em conjunto, que aconselhar alguém é montar um conjunto de sessões para tratar de um problema específico. É uma espécie de administrador. Ele te dá uma agenda, ele tem formulários, ele tem um monte de tarefas escritas, ele tem recursos que você vai lá e ele administra a sua vida, administra sessões, e ele toma notas, e depois você vai embora e acabou, e na semana que vem, você de novo precisa ir lá para ele administrar. Ele é um administrador de recursos que você está buscando. Uma terceira forma de pensar isso são pessoas que acreditam que aconselhar biblicamente é montar um conjunto de sessões designadas a estudar a Bíblia. É a ideia de um professor, você vai lá, tem gente que tem até uma lousa. Olha, espera aí, eu vou colocar na lousa para você. Eu vou usar um PowerPoint. Ou, presta atenção, anota aí, ponto 1, 2, 3, 4. E você está dando aula. E a pessoa vai ouvir, você acredita que ele é um bom aluno e que, aprendendo o que você está ensinando, ele vai ver bem porque você está aconselhando a Bíblia. Então, essa é uma outra vertente. Uma quarta vertente são pessoas que acreditam que aconselhar biblicamente é organizar um conjunto de sessões designadas a dogmatizar uma pessoa. É a ideia de um inspetor. É um chefe moral que você chegou lá para fazer um diagnóstico sobre os seus pecados, ele começa a pontuar os seus pecados, os seus ídolos, e depois ele recomenda quais deles você tem que tirar da vida. Como ia um médico e falar, você tem essa bactéria, você tem este vírus, e aqui está o tratamento para tirar isso da sua vida. Então, aqui estão seus pecados, aqui estão seus ídolos, aqui estão suas vaidades, as suas soberbas, e por aí vai. E aqui você tem que fazer para extirpar isto. Ele é um inspetor do espírito, um inspetor da alma, um fiscal. E não é isso que é aconselhamento bíblico, mas isso está presente naqueles que vão buscar aconselhamento e entendem sobre isso. E eu vou ajudar você a pensar na diferença. Algumas pessoas que eu não conheço, vou te ajudar com uma diferente. Pense você aí na ilustração que eu vou dar, porque ela se baseia nesses 4 elementos. Se você imaginou algum conselheiro conhecido, alguma literatura conhecida, não é a minha intenção falar de alguém especificamente, ou de um livro especificamente, ou de uma escola especificamente, e por aí vai. É apenas ilustrar que isso existe. Então, observe que você é o conselheiro, e vou ser bem honesto com você, que eu liguei para você e falei assim, olha, eu sei que você é um crente maduro, fez alguns treinamentos de aconselhamento, estou precisando de ajuda, você poderia me atender? E você me diz, sim, vem aqui, 2 horas da tarde na quarta-feira. E eu chego até a sua igreja, ou a sua casa, ou o lugar que você combinou, e eu chego lá e você fala assim, quem é você mesmo? Meu nome é Paulo Henrique, estou lidando com um problema enorme, preciso da sua ajuda. Tá bom, então me conta a sua história. Então, minha esposa, meus filhos, a minha vida, e conta o meu problema. E você diz, tá, muito bem, então agora eu vou abrir a Bíblia com você, presta atenção. E você vai lá, me dá um curso de Bíblia, explica alguns versículos, agora você vai embora para casa e vive isto e acabou. E semana que vem nos encontramos de novo. Vou achar um pouco estranho,
Porque, sim, mas é só isso? Sim, então eu vou para casa. Mas na esperança de que você tenha sabedoria, eu não. Na quarta-feira que vem, volta às 2 horas da tarde. Mas quando eu chego lá, você diz assim, qual é o seu nome mesmo? Eu diria, bom, ele não sabe nem meu nome, já esqueceu. Semana passada eu falei meu nome, Paulo Henrique. E qual é o seu problema mesmo? Foi aquilo que eu te contei semana passada, né? Você é casado, né? Sim, eu falei, eu tinha uma esposa e vários filhos. Ou seja, na minha cabeça, eu sei como eu vou te interpretar, eu vou dizer assim, esse indivíduo não tem relacionamento comigo. Ele não se preocupa comigo. Ele não se importa comigo. Ele mentiu. Ele disse que orou por mim, mas como pode orar por alguém que você não se importa? Isso é fantasia. Ele não se preocupa comigo. Agora eu vou fazer o contrário. Eu chego lá, e vou dizer como eu me sinto, se eu chegar lá na quarta-feira seguinte, eu te perguntar assim, olá, tudo bem? E você diz, Paulo Henrique, muito bom, olha, alegria em te ver. Noto que você está melhor hoje. No passado você estava meio desanimado, né? Mas hoje parece que você está um pouco melhor, e eu pensei a respeito daquele seu problema, aquilo que você me contou, isto, aquilo outro, e a minha preocupação com você aumentou essa semana, depois que eu te conheci. Passei a buscar Deus para te ajudar. E como está a sua esposa, seus filhos? E aquele problema com o seu filho já melhorou? Eu vou dizer, puxa, ele se preocupou comigo. E quando nos sentamos para bater uma conversa, para conversar, para ter um papo, ele ora especificamente. A oração dele não é vazia, assim, Senhor, Deus de Abraão, de Jacó, que abençoa todos os habitantes da face da terra, e que visita o pecado dos pais nos filhos, e que abençoa todos os missionários do Evangelho, e abençoa esse meu irmão, que eu não sei o nome, nem o que ele está passando também aqui, mas vamos conversar. Isso não tem relação nenhuma. Agora olha a diferença. Depois que você me contou, passei a me preocupar contigo, e hoje eu queria usar bem esse tempo para que você conheça algo muito específico que eu queria passar para você. Mas antes vamos orar, vamos buscar Deus, porque Ele está aqui conosco, Ele conhece mais a sua vida do que eu. Senhor, está aqui diante de mim o Paulo Henrique. Ele tem enfrentado essas lutas, Senhor, e eu amo tanto ele. Depois de te conhecer, aprendi a amá-lo, a me importar com ele. E o Senhor sabe quantas vezes nessa semana eu te busquei a favor dele. Agora, Senhor, enche o coração dele de ânimo para ouvir a sua palavra, porque se ele te amar como eu o amo, a vida dele vai mudar. Ele vai enfrentar diferente a situação que ele está passando. E que saiba ele aqui diante do Senhor que há um irmão aqui preocupado com ele, que está sondando a sua palavra, e que sabe o que vai dizer a ele agora. Que ele leve isso tão a sério quanto eu levo. Que ele ame o Senhor tanto quanto eu amo, para não ficar assim, no fundo do poço, esquecendo do Senhor, sem esperança. Dê-nos a sabedoria para isso agora. Deixe que Ele me entenda e compreenda. E que as minhas palavras sejam tão fáceis de compreender para que eu não atrapalhe o caminho aqui. Aí quando você para de orar, você pode falar, a pessoa diz assim, poxa, vejo que és um homem virtuoso. É muito diferente. É muito diferente. Quando você, no meu caso lá, receba até formalmente um formulário de alguém. Que você passa a deduzir quem é a pessoa. Você lê o problema, a família, informações que veio num papel, você fica assim, como será essa pessoa? Eu já passo a interagir por ela. E quando atendo ela na porta pela primeira vez, em que ela se materializa, né? Tem a minha imagem e agora está materializada. Eu fico assim, olha, eu te imaginei de forma diferente. Até isto. Porque na semana, depois que li o seu formulário, eu passei a me preocupar contigo. Chamo pelo nome. Fala do problema específico. E as pessoas então se sentem assim, eu não sou um cliente ou um paciente, eu sou um amigo, um irmão em Cristo. Isso é mais orgânico. Dá para ser mais orgânico, mesmo no ambiente estrutural, quando eu sei a diferença. Mas o objetivo não é ser estrutural. É sermos cada vez mais orgânicos nos nossos relacionamentos. Se refletirmos sobre isto, a que conclusão podemos chegar? Há uma palavra que você tem que guardar. A primeira palavra que você guardou é a autenticidade. Ser quem você é, para andar no meio das pessoas, para que elas se tornem quem você é, porque você é como Cristo. Autenticidade. Segundo, conversa. Aconselhamento bíblico é conversa. E conversa, como nós já sabemos, é conversos. Só que antes que você pense que versos no papel, no sentido de versos poéticos, a poesia, antes de existir no papel, antes de nos dar origem à ideia de conversa, ou de comunicar-se com versos, não existia o papel. E como as pessoas então criaram os versos para chamar de conversas? Porque no passado,
A conversa era arte, era relacionamento. As pessoas sentavam para ouvir os versos. As pessoas conversavam de forma mais úteis. A conversa era algo frutífero. Então, entenda o que eu quero dizer com conversa. Não é conversa jogada fora. E isto você precisa se fiscalizar, não apenas para o aconselhamento orgânico. Isso vai ser útil para a sua vida. Então, eu vou além aqui do aconselhamento para te dar um conselho para a vida. Eu faço parte de alguns encontros e de alguns institutos e que por isso que influencia também esta minha visão. Uma delas é defender a educação clássica, a educação não estrutural, não acadêmica, a virtude, o estudo pelas artes. Um segundo elemento é dar valor a isto e buscar o universo intelectual como ele é, não esse da vaidade acadêmica de ser mestre, doutor, dizer que é intelectual e não saber nada, mas de quem está desenvolvendo o intelecto. E acabo participando de eventos, até em palestras em relação a este mesmo elemento, e as pessoas sempre acham assim, olha, mas para ser um intelectual tem que ler muito, né? Não, não tem que ler nada. E este é um outro problema que você hoje pode se surpreender agora, e eu vou te ajudar. Para ser um intelectual, a primeira coisa que tem que aprender a fazer na vida não é ler. Porque no passado não tinham livros, e eles eram altamente intelectuais. Mas sabe o que eles faziam antes de ter livro? Eles conversavam. O primeiro item na vida que você tem que recuperar, para recuperar a essência do que é ser um homem intelectual, não é aprender a ler direito, que é importante, porque ler é dialogar com o autor. Ler é conversar com autores que estão mortos hoje. É dialogar com eles. Não é aceitá-los, só porque escrever não é verdade. É dialogar, onde está o argumento. E quando não há resposta, você ignora. Há um livro muito bom, mas não tem argumento, então não serve para nada. Perdi meu tempo, perdi o tempo lendo. E hoje, nós estamos vivendo num período onde conversas já não valem nada. Recupere a conversa no universo intelectual, porque é assim que se fazia no passado, se conversava, porque é entre versos. As pessoas não jogavam conversa fora. Hoje as pessoas me convidam para jogar conversa fora, olha só. Vamos bater um papo, pastor, mas para falar sobre o quê? Não, para jogar conversa fora. Meu amigo, se você soubesse quanto vale o tempo, você não ia querer jogar conversa fora. Se você soubesse que conversar é uma forma de extrair virtude e conhecimento de pessoas, e às vezes profundo, você não ia querer jogar conversa fora. Ao invés de você achar, não, eu tenho que ler 10, 5, 20 mil páginas de tal assunto para entender tal teoria. E se você conversar com alguém que sabe teoria? Você pode conseguir isso em 2 horas, sem precisar ler. Só aprender a conversar. Mas hoje, eu notei isso já no meu círculo de relacionamentos, que nós vamos, por exemplo, com irmãos da igreja para um sítio, passamos um tempo lá, em retiro, em acampamentos, vamos para um churrasco, passar o dia todo juntos, e eu olho para aquela multidão de pessoas que dizem, todos são crentes, somos crentes, amamos o Cristo, queremos conhecer o universo, nós queremos rasgar a cortina do universo para encontrar a Deus. Mentira, quero nada. Sabe por quê? Porque passamos o dia inteiro juntos, e a conversa é, a lua está bonita esta noite? Olha o trânsito, olha a gasolina, o dólar, o euro, a bolsa de valores. E no final, é como se você pegasse uma esponja que você ficou o dia inteiro nutrindo com a coisa e apertasse, sai o quê? Nada. É um dia jogado fora, em relacionamentos, que não conversamos sobre nada útil. Há tanta coisa para falar, tanta coisa para passar sobre Deus, sobre o Cristo, e eles me perguntavam sobre o trânsito. O que eu achava do aumento da gasolina? Você percebeu? E você que não é soberbo, não quer dominar a conversa, você fica assim, não, Senhor, se me perguntar sobre o clima, eu falo. Está quente hoje, né? Você percebeu? Então comece a pensar nas suas conversas. Quantas são inúteis e quantas são proveitosas para o seu crescimento e conhecimento e para tornar também pessoas conhecidas. Então conversar é conversos. Assim nós passamos para a pessoa nossas virtudes. Qual é a frase útil para que você, então, guarde isto como esta reflexão? De que as nossas conversas precisam ser mais intencionais. Quando estou conversando com alguém, eu tenho um objetivo. Isso seria tão mais racional. Tempo melhor aproveitado. E conversa, de fato, seria conversos, seriam versos.
Nós passaríamos isso às pessoas quando conversamos com elas. Porque temos uma intenção, há um objetivo a ser buscado. Isso resolveria os nossos conflitos. Então guarde isto, uma conversa intencional, planejada ou não, entre aqueles que querem conhecer a Deus. Esta é a definição que eu posso fornecer hoje sobre o que é aconselhamento bíblico, sobre o que é discipulado bíblico, porque é orgânico. Então, quando alguém perguntar o que é aconselhamento bíblico, a melhor resposta que eu posso dizer é uma conversa intencional, planejada ou não, entre aqueles que querem conhecer a Deus. Mas para você entender melhor, eu vou explicar. Conversa, já disse, é o que você tem que guardar, conversa é isto. Se for planejada, é formal. Olha, na quarta-feira, às 14 horas, entre 14 e 15 horas, nós vamos conversar a respeito da sua vida e o problema que você enfrenta, eu vou tentar ajudar. Foi planejada. E eu vou para aquela conversa tentando entender aquela pessoa, interpretar aquela pessoa. E através dos versos, ou na conversa, eu vou tentar passar o conhecimento bíblico aplicado à vida daquela pessoa. Crendo que, se eu convencê-la de que aquilo é virtuoso, ajudá-la a andar, a amar a Deus, aquele problema será modificado porque a pessoa vai mudar. Então eu tenho uma intenção. Se aquela pessoa disser assim, eu vim aqui para bater um papo, jogar a conversa fora. Olha, eu não tenho tempo para jogar a conversa fora. Não deveria aproveitar melhor esse tempo para você pensar sobre a sua vida e crescer, amadurecer? Eu vou te ajudar. Agora, poderia ser informal? Ou seja, não planejado e ainda assim ser intencional? Claro que sim. Uma pessoa diz para você assim, olha, que bom te ver, vamos tomar um café na padaria? Sim. E quando você vai à padaria com aquela pessoa, simplesmente numa ocasião, e você está conversando com ela, ela começa a dizer assim, como está a vida? A vida vai bem. Não, vai bem quando você responde e não quer conversa. E você diz, mas a nossa conversa pode ficar nisso. Vamos falar sobre o clima, sobre o trânsito, sobre jogo de futebol, vamos escalar a seleção, reclamar do técnico, reclamar da política e do governante, dizer que nós faríamos melhor se fôssemos nós, os governantes, e vamos perder nosso tempo aqui. Aí, quando você percebe isto, eu posso transformar aquela conversa numa conversa intencional, quando eu pergunto algo sobre a fé. É mesmo? Como você conheceu a Cristo nos últimos tempos? Sim, eu fiz um curso tal. Não perguntei do curso tal. Estou falando na sua vida, aí no seu coração. Como você conheceu mais a Jesus nos últimos tempos? Parece bobeira? Tente perguntar isso para alguém na sua igreja e veja como ele responde. Ele vai dizer, mas como assim, pastor? Eu tenho ido aos cultos regularmente. Não perguntei liturgicamente. Eu estou vendo você nos cultos. A minha pergunta é, como nos últimos episódios da sua vida, você se tornou mais parecido com Cristo? Você removeu mais pecados, conheceu mais desse universo e não está passando pela vida inutilmente. Não está aguardando a sepultura. Você não é um cadáver aguardando a morte. Um cadáver que já morreu e só não foi enterrado ainda. Um cadáver que está adiado. Só isto. E a pessoa fica assim, nunca pensei nisto. Então é bom pensar, a vida está passando. E pronto, já virou intencional. Então deixa eu dizer uma coisa para você. E começa a conversa. É informal. É no cotidiano. É quando você pergunta, e a sua esposa? Minha esposa, pastor. Olha, até a cara. A pessoa faz, minha esposa, pastor. Mas tem algo errado com ela? Não, tem que te contar umas coisas sobre ela. Você vai me contar umas coisas sobre ela? Sim, na minha cabeça você vai me contar uma coisa sobre como você a vê, não como ela. Porque se eu quisesse saber como ela é, como ela está, eu perguntaria a ela, estou perguntando a você. Então, quando ele me fala, eu estou sondando o coração dele e percebendo, isso aí é como você a vê, é como você reage a ela. Você não é um sacerdote no lar, porque não vê sua esposa como alguém a ser guiada. Não é um pastor no lar, porque não está pastoreando sua esposa, só está a reclamar dela. Então, ou seja, quando eu percebo tudo isto, eu até o ouço com atenção. É mesmo, faço perguntas. Perguntas abertas, quando eu pergunto como vai sua esposa, ele começa a reclamar. Perguntas fechadas, quando eu digo, mas você está me dizendo isto? Sim. E eu levo a pergunta conclusiva. Então, na sua cabeça, reclamar da sua esposa é algo que te aproxima de Deus? Não tinha pensado. Não, então, sua esposa não muda, não ajuda, e você só está falando mal dela. Não é para nada, é inútil. Qual é a sua intenção quando você fala da sua esposa? Olha como funciona a intencionalidade. Qual é a sua intenção quando você fala? É só desabafar. Desabafar é um objetivo bem fútil. Desabafar é tão fútil quanto pegar uma panela cheia de fumaça e abrir. E agora? Agora tampa para fumaçar de novo. É desabafar. Tirar o que está abafado. Só isto. Nós estamos aqui, 2 crentes que conhecem a Deus, você está a falar da sua esposa e o objetivo é desabafar? Seria interessante pensarmos e refletirmos. Pronto, já virou intencional. Aí você diria, é aconselhamento então o tempo todo, pastor? Não, aconselhamento não é o que você faz, é o que você é.
Conselheiro não é o que você exerce em uma hora, é o que você é. Eu tenho um grupo de amigos, vou chamar de amigos por essa razão, né? E até hoje à tarde falava sobre isso com o pastor Eduardo. Isso aconteceu ocasionalmente, né? Eu tenho um grupo de influência que é com pessoas não crentes, só católicos, filósofos, jornalistas católicos, que vão lá uma vez por mês, passam uma manhã inteira para conversar sobre política. A primeira vez que eles começaram a fazer isto, eles foram na igreja batista, que é a igreja do seu pastor, vão lá no meu gabinete, se assentam lá, mas começou isso primeiro com um indivíduo e ele foi levando outros. Quando isso começou a virar um grupo formal, lá em 2017, a primeira vez que algum deles chegaram e disseram assim, olha, mas antes de a gente começar a conversar, porque todo mundo fala que vem aqui com perguntas e vocês conversam, você ajuda a pessoa a entender, então deixa eu, antes de começar, porque eu vou começar a participar hoje, mas eu tenho uma preocupação. Sim, pode falar. Você é daqueles pastores que evangelizam católicos? Essa é a pergunta que ele fez. Adivinha o que eu respondi? A minha resposta é sim. Eu evangelizo católico, eu evangelizo batista, eu evangelizo presbiteriano, eu evangelizo assembleiano, eu evangelizo ateu, eu evangelizo muçulmano, eu evangelizo judeu. Qualquer um que estiver na minha frente, eu evangelizo. Agora, se você está pensando que eu vou te convencer a deixar a sua religião, a entrar para mim, eu não vou fazer isso. Mas evangelizar eu vou. Sabe por quê? Porque evangelho não é uma coisa que eu faço. Evangelho é uma coisa que eu sou, que eu respiro, que eu bebo, que eu engulo todos os dias. Não tem como separar uma opinião sociológica da minha opinião com Cristo. Então você será evangelizado aqui em cada palavra que eu disser. Se você rejeitar o Cristo, rejeitará a minha forma de pensar. Você percebeu? É muito diferente. Evangelizar não é uma estrutura para convencer pessoas a deixar sua religião. Evangelizar é uma coisa que te afeta de tal maneira que não tem como se libertar daquilo. Conviva comigo que você vai chegar ao Evangelho. É assim que funciona. É uma conversa intencional, planejada ou não, entre aqueles que querem conhecer a Deus. O que significa que eu tenho que explicar o último elemento. Se uma pessoa não quer conhecer a Deus, então essa conversa é intencional. Não será aconselhamento? Não, não será. Note isto. Talvez você tenha muitos amigos que não querem conhecer a Deus. E se você for um amigo honesto, ou seja, autêntico, e se eles disserem assim, eu gosto de conversar com você porque você conversa sobre coisas que eu gosto. Isso é uma vergonha para você. Se algum amigo incrédulo que não quer conhecer a Deus, gosta de andar contigo e acha que você é um bom amigo andando com ele e não cria nenhuma dicotomia, isso é uma vergonha. Por quê? Porque o Evangelho não está presente na sua vida de tal maneira que não diferencia você dos outros. Mas se você é autêntico no Cristo que você busca, aquelas pessoas que estarão ao seu lado vão perceber assim, puxa, ele é gente boa, ele não é agressivo, ele até gosta, mas não dá para andar com ele na mesma direção. Sabe por quê? Porque ele vai na direção oposta. Para andar com ele, eu tenho que ir na direção dele. Hoje os crentes são tão estruturais e fracos, que eles frequentam a igreja, eles até conhecem Bíblia, e eles andam com incrédulos na mesma direção e são amigos e ninguém vê diferença. Eu tive um amigo no ensino médio, eu me converti no final do ensino médio, com 18 anos, quando fui para a escola militar. Convivi com ele 3 anos da minha vida e depois da minha conversão descobri que ele era crente. Como é que pode isso? Eu era um ateu cético, tocava numa banda de rock e ele me acompanhava como meu amigo a todos os shows de rock. Tudo que eu pensava, ele passou a pensar, eu influenciei ele a pensar. Um dia eu fui descobrir que ele era crente, nunca disse. Ele nunca me conduziu na direção dele, mas eu conduzi ele na minha direção. A minha falta de virtude cristã foi mais forte do que a dele. Ele aprendeu a ouvir tudo que eu ouvia, a gostar de tudo que eu gostava, e ele não me apresentou o Cristo dele. Sabe por quê? Porque ele não gostava tanto do Cristo dele quanto eu gostava das minhas filosofias. Porque se ele gostasse, seria mais forte do que a minha. Eu ia dizer assim, eu gosto de ouvir você, eu gosto de falar com você, você é profundo, você conhece a Deus, você não é agressivo, não é para se tornar um religioso, estrutural, agressivo às pessoas. Ou vocês conversam ser seu amigo. Não, quero ser seu amigo. É você que não quer ser meu amigo. Não, eu quero ser seu amigo se você mudar a sua vida. Então, você está pedindo uma coisa que não tem jeito, não tem como eu me separar daquilo que sou. Você está me pedindo para não ser aquilo que sou. E é aquele seu amigo incrédulo dizer assim, poxa, eu lamento ter que me afastar de você, eu queria tanto continuar com você, mas não dá, porque eu não quero ser o Deus. Então não tem aconselhamento, então não tem virtude, então não tem exportação e importação do Cristo. É porque eu não posso exportá-lo para você, nem importá-lo, porque você não tem.
Percebeu? O dia que isso for mais forte, vai descobrir que nós vamos influenciar melhor as pessoas que nos cercam. Então, se você é um líder de mocidade, antes de se preocupar em estudo bíblico para dar para aquelas pessoas, seja virtuoso, conheça o Cristo e ande no meio delas, e você vai ver que isso tem um poder enorme de influência. Em terceiro lugar, é um terceiro elemento para pensarmos nessa mente, retornar, desculpe, está faltando, não está certo aqui, está fonte pequena aí. Retornar ao essencial do aconselhamento orgânico. Esta é uma outra forma de purificar a mente ministerial do conselheiro, retornar ao aconselhamento orgânico. E quero lembrá-lo que nós estamos falando, então, daquilo que nos incentiva a desenvolver a mentalidade do conselheiro. E eu pedi, em primeira instância, para que você guardasse uma palavra, que é autenticidade, que é a compreensão de que existe um aconselhamento estrutural, que eu preciso navegar nestas águas, mas não tomar delas. Eu devo navegar nessa água e sim pensar de forma orgânica. Em segundo lugar, para você pensar que é uma conversa, é a ideia de que devemos purificar a mente, separando aquilo que é orgânico do estrutural e dar valor ao orgânico. E nesse sentido, que a alusão reflexiva agora sobre retornar ao essencial do aconselhamento orgânico é a proposta para modificar a mente. Reflita comigo, então. Nós devemos escolher a virtude, a essência, não a forma. Mas nós estamos entre a virtude e a forma. Não dá para negar que existe uma forma, uma formação. E o que nós buscamos nisto? Se você fizer um curso de aconselhamento, seja com cursos que eu estiver ministrando ou não, porque eu ministro também em algumas escolas que nem todo mundo lá estão pensando desta forma. Então, existe uma forma. Eu vou dar uma aula, vou dar um curso, você será um aluno e vai ouvir. Agora, se você estiver ali buscando a essência, eu espero que você consiga encontrar. Professor, é muito interessante essa forma. Agora eu quero saber a fé, a virtude. É isso que eu estou interessado. Eu estou interessado em crescer de verdade. Escolher entre a virtude, que é essencial, ou a forma, este é um caminho que você e eu vamos ter que transitar. Ser para representar, estamos falando de virtude, ou representar para ser, estamos falando de democracia. Sabe o que significa isto? Se você for alguém que vai valorar a formação, você faz um curso, e aí todo mundo diz, eu preciso agora de um líder para a mocidade. Quem é o líder que vai ser eleito? Não sei, vamos votar. Isso é democracia. E se você não percebeu, você mora em Brasília, deve saber melhor do que eu, que a democracia não significa que todo mundo que estará no governo será virtuoso. Não é pela virtude, não é pelo mérito. Não é porque as pessoas andaram e falaram assim, olha, você é a pessoa mais competente que eu conheço para assumir esta posição, porque você vai nos levar para o bem. Não, democracia é quem tiver maior voto. Quem convencer melhor, quem discursar melhor e quem enganar melhor. Quanto mais mentiroso você for, terá a chance maior de chegar àquela função. Quanto mais autêntico você for, a chance de você desagradar é maior, porque você vai dizer a verdade, não fará vistas grossas ao pecado, vai incomodar as pessoas que não querem mudança e essas pessoas não vão votar em você. Por quê? Elas não querem mudança. Elas não amam virtude. Então tem que pensar muito bem se é pela democracia e formação ou é pela essência e a virtude. A virtude você é. E não tem como deixar de ser. Deixe-me ajudá-la a pensar também no universo pastoral. Já disse isso várias vezes para a minha igreja, nós pastores não temos uma profissão. Nós servimos a igreja para o ócio, tentando buscar sabedoria na Bíblia, gastar tempo preparando os sermões e pregando, ensinando, discipulando, administrando coisas concernentes ao reino de Deus. A igreja nos dá oferta financeira para que você não precise negar o ócio. Nos aspectos da língua latina, ócium significa ficar no pensamento, na virtude, no conceito. E negar o ócio, que é onde nós temos a palavra negócio, são aquelas pessoas que vão ter que arrumar um emprego para sustentar quem está no ócio. É fato. Se a igreja que eu sirvo disser, olha, nós não vamos mais dar a oferta no final do mês, eu vou ter que dizer-lhes, então agora não posso mais continuar no ócio, vou ter que negar o ócio, ou seja, vou ter que ir para o negócio, porque senão eu vou morrer de fome. Agora a igreja que vê assim, não, mas você tem que ficar tempo aí, porque como diz o apóstolo, nós não amordaçamos o boi enquanto trabalha.
Sim, então você é muito útil aqui, nos representando espiritualmente, num sacerdócio, no ensino, nas virtudes, no conhecimento de Deus. Então deixa que eu trabalhe na padaria, na fazenda, no congresso, em qualquer outro lugar, e com o dinheiro que tiver, darei o dízimo e ofertas para que você continue a fazer o reino de Deus assim. Se assim é a vida da igreja. Então nós não temos um emprego, somos sustentados pelos outros que têm emprego. Então, se a igreja de repente disser, olha, não vamos mais fazer isso com você não tem mais oferta, então você não pode mais pastorear. Assim, olha, pastorear não é uma coisa que eu faço porque recebo. Eu faço porque eu sou. Ah, mas a estrutura da igreja diz que nós vamos tirar essa função de você. Vocês podem tirar a função, o que vai acabar acontecendo é que vocês não me verão mais num gabinete, num prédio da igreja, vocês não vão me ver ocupar o púlpito, porque ele é daquele que ocupa a função, e por aí vai. Mas eu não vou deixar de ensinar do jeito que ensino, não muda nada. Eu não vou mudar o meu conselho, porque não sou mais pastor, continuo sendo do mesmo jeito. Eu não vou deixar de discipular e nem discipular diferente, porque não sou mais pastor, será do mesmo jeito. Então não mudou nada. O pastor não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu sou. Se você andar comigo, vai ser pastoreado. Formalmente ou informalmente. Formalmente pela função que eu ocupo hoje, e informalmente se tirarem a função. Não muda nada. Absurdo, não é? Pastores hoje, a igreja tirou minha função. E agora? Agora eu não quero nem saber mais do evangelho, porque era um emprego. É como um advogado que ficou desanimado com o escritório de advocacia. É como um engenheiro que está desanimado com a construção de pontes ou de casas. Vou mudar de profissão porque não aguento mais isso. Ou seja, nunca foi, somente esteve. É isso que eu queria que você pensasse, no que é orgânico. Retornar ao essencial do aconselhamento orgânico é: aconselhamento não é o que eu faço, é o que eu sou. Se me colocarem como líder da mocidade, eu vou aconselhar, discipular e ensinar formalmente, como alguém que tem representatividade. Se não me colocarem, eu vou discipular, aconselhar e pastorear informalmente. Não muda nada, não muda a minha natureza. É nesse sentido. O Mateus está aqui na frente, eu não sei se isso quer dizer que tem intervalo, estou eu a imaginar, é isso mesmo? Muito bem, então vou passar ele a palavra e aí ele conduz aí o intervalo. Obrigado, pastor. A gente só vai fazer um intervalo rapidinho, de 10 minutinhos, para a galera poder ir ao banheiro, tomar água. A gente também tem um cafezinho ali, tem um pão de queijo, para quem ainda não comeu. E daqui a pouco vai dar 9 horas, 9 retorna, beleza?